Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos ensinamentos do livro de Filipenses para explorar uma ideia muito poderosa. Como podemos nos tornar uma fonte de luz num mundo que muitas vezes parece estar mergulhado na escuridão? Essa frase, nossa, ela captura exatamente a essência do que vamos conversar. A ideia é que quanto maior a escuridão moral ao nosso redor, mais o contraste de uma vida diferente, uma vida virtuosa, não apenas se destaca, mas se torna ainda mais nítido e necessário. Bom, para a gente entender a profundidade desse chamado para brilhar, primeiro a gente precisa dar uma olhada no contexto em que ele foi feito, lá na Bíblia. O apóstolo Paulo não está falando isso do nada, sabe? É uma resposta direta a um mundo que ele via como um lugar que tinha perdido o rumo, um mundo em profunda escuridão espiritual. É exatamente nesse cenário que a luz tem o maior impacto. E é aqui que a gente chega num ponto que, olha, costuma gerar bastante confusão. Vamos tentar esclarecer essa ideia de desenvolver a nossa salvação, que parece até um paradoxo. Essa é a grande questão, não é? Se a gente lê um certo trecho de Filipenses de forma rápida, superficial, essa pergunta surge na hora, criando essa dúvida. Tá aí o versículo que causa um nó na cabeça. Quando a gente ouve "desenvolvam a sua salvação", é quase automático pensar que o esforço para ser salva depende da gente. Mas o segredo para entender isso, está no que vem logo em seguida. E aqui está o pulo do gato. O versículo seguinte resolve tudo. O nosso papel é desenvolver, sim, mas isso só é possível porque Deus já está operando dentro da gente, nos dando tanto a vontade quanto a capacidade de agir. Ou seja, nós colocamos para fora o que Ele já colocou para dentro. Isso nos leva a uma ideia fundamental, uma verdadeira virada de chave sobre a natureza da nossa luz. Não se trata de produzir algo do zero, mas sim de refletir. Então, para ficar bem claro, desenvolver a salvação é como um mineiro que escava um tesouro que já está ali, debaixo da terra. O tesouro não é criado pelo trabalho do mineiro, mas é revelado por ele. Da mesma forma, a gente mostra para o mundo a salvação que Deus já nos deu. Pensa nessa analogia, que é perfeita. A lua não tem luz própria, certo? Ela só brilha porque reflete a luz do sol. É a mesma coisa com a gente. A luz que a gente emite não é nossa. É um reflexo da luz, do amor e da justiça de Cristo brilhando através de nós. E aqui tem outra forma genial de entender isso. As boas obras, as coisas boas que a gente faz, não são o caminho para alcançar a salvação. Elas são o fruto natural de uma vida que já foi salva. São a evidência e não a causa. Faz todo sentido, né? Ok, a teoria a gente entendeu. Mas e na prática? Como isso funciona no dia a dia? Quais são os passos concretos para a gente deixar essa luz aparecer? E o apóstolo Paulo não deixa a gente sem resposta, não. Ele nos dá passos bem práticos. Viver sem reclamações e discussões inúteis, buscar uma vida correta e se manter firme na palavra de Deus, são essas atitudes que deixam a nossa luz brilhar de forma limpa, sem a estática da negatividade. Esse brilho também significa se tornar um sacrifício vivo. Mas calma, a palavra-chave aqui é vivo. Não é sobre perda, mas sobre uma vida cheia de energia, consagrada, dedicada a servir a Deus e ao próximo. É sobre derramar a própria vida em serviço. E para que tudo isso não fique só na teoria, a Bíblia nos dá exemplos de carne e osso, modelos para a gente seguir, como duas figuras que viveram exatamente esses princípios. De um lado temos Timóteo. O caráter dele era provado, ou seja, ele era consistente, confiável. E do outro, Epafrodito, um exemplo de serviço sacrificial, alguém que arriscou a própria vida pela missão. Eles são modelos reais de como é uma vida que brilha. Então, o que define um caráter provado? Consistência, confiabilidade, humildade e um foco maior nos outros do que em si mesmo. E um ponto muito importante: o caráter não é criado pela dificuldade, ele é revelado nela. E assim, a gente volta ao nosso tema central. A escuridão do mundo não é uma ameaça para a luz. Pelo contrário, ela é o palco perfeito onde a luz se torna não só mais visível, mas também muito mais necessária. E a promessa final dessa análise é incrivelmente encorajadora. Diz que mesmo a pessoa mais tímida, mais insegura, pode se tornar uma luz brilhante e corajosa. No fim das contas, a profundidade da noite só serve para tornar as estrelas ainda mais magníficas. E a gente termina com essa reflexão. Essa análise toda é, na verdade, um chamado à ação. Não para produzir uma luz que não temos, mas para permitir que a luz que recebemos seja refletida de forma clara e bonita. A questão que fica para a gente pensar é:
como essa luz pode ser refletida no mundo, hoje.